Olá! Nesse vídeo irei demonstrar no suprimento solicitações de materiais nível Professional, introdução, objetivos, pré-requisitos, parâmetro empresa. Bom, isso daqui é que assim, esse módulo ele abrange todo o material eh, de uso e consumo numa compra que a empresa pode estar fazendo as suas compras, tá? E também a matéria-prima que é utilizada lá no PCP, no industrial. Ok? Então o módulo está preparado para fazer essas solicitações, passar por aprovações, depende da estrutura e hierarquia que a gente vai estar vendo mais para frente aí, tá? Bom, e o objetivo desses vídeos é deixá-los preparados, né? Tanto o cliente como o Totter aí na implantação, para poder utilizar e preparar todo o módulo aí para os seus usuários. E seguindo, né? É, os pré-requisitos também, né, para poder fazer a solicitação do material, né, a requisição, tudo aqui tem no módulo ali certinho que a gente vai estar vendo, tá? Os pré-requisitos é que assim, vocês tenham feito lá os, os vídeos de associate, os cadastros básicos lá, né, de produto, de pessoa, administração, certo? E também o solicitante aqui de material de uso e consumo e matéria-prima, esse usuário também, na hora que estiver sendo cadastrado ali, ele tem que estar apto também e liberado na empresa que ele vai trabalhar, fazer a solicitação, ele tem que ter acesso a produtos, acesso a pessoas, certo? Para ele poder buscar pessoas, para poder buscar os fornecedores cadastrados, entendeu? E a administração, se ele for fazer eh, a hierarquia, preparar a hierarquia, então tem que ter acesso a cadastrar os usuários aí. E a entrada ali seria a parte de onde fica a entrada de compra, certo? Onde fica o módulo ali, solicitação de material. E falando um pouco sobre parâmetros de empresa, né? Então temos vários parâmetros que tem que ser setado, tá? Um deles eu vou citar só alguns principais, tá? Que você precisa ter. É assim, se você não é da área fiscal, tá? Mas se você for da área fiscal, vai ter que preparar uma operação, certo? De entrada, essa operação de entrada é aquela de compra que você vai poder colocar no parâmetro ali, a hora que finalizar a solicitação ou gerar um pedido de compra automático ou de uma cotação, ele já vai pegar essa operação fiscal já que está no parâmetro. Outra coisa também, o sistema também está preparado ali. Se no caso você não tem a mercadoria na solicitação, ele vai também gerar ali certinho a solicitação. Quando chegar a mercadoria, se não tinha em estoque, ele vai fazer uma reserva automática ali para aquele usuário que fez a solicitação, ok? Aí na hora que ele for retirar, na retirada, entendeu? Aí ele vai estar lá separado para ele, entendeu? Aí se a empresa não quiser deixar separada essa reserva, pode criar uma operação pedindo para o fiscal que saia da reserva e vá para o estoque físico normal e fica liberado para quem precisar, certo? E também vai ter a operação de retirada, que é principal também, lá no almoxarifado, que essa operação também vai ali no parâmetro também, tá? Mas fica lá para poder depois ser utilizada também lá na retirada do material do almoxarifado. Assim, aí você vai ter que colocar lá o parâmetro, qual que é o teu saldo físico cadastrado, entendeu? O saldo reserva, né? Valor de custo, né? Geralmente, de material de consumo, geralmente a gente usa lá, eu acho que o última compra, né? Vai depender de qual empresa, a regra de negócio de cada um, entendeu? Certo? O mais comum, padrão é esse daí, tá? Mas a gente vai estar vendo nos vídeos lá depois das configurações, tá? Aqui alguma teoria sobre isso daí, não tem como deixar de passar pela teoria, né? Então vocês têm que estar preparado para saber também, né, que tem parâmetros, né? E tem parâmetros também ali que você colocar ali no TP utilização, liberação da solicitação de material, entendeu? Se for 00, né, o supervisor pode aprovar ou não aprovar a solicitação do seu subordinado, certo? Então ele pode passar por cima ali, se na falta do subordinado, ele pode estar aprovando direto. Ou a outra opção, que é a segunda, o supervisor não pode aprovar ou não aprovar antes do seu subordinado. Então fica uma cadeia ali de aprovação, entendeu? Certo? Vai regra de negócio de cada uma, tá? O padrão vai estar como 00 ali, que tanto faz quem tiver na hierarquia para aprovar, tá? E depois também o validação do saldo, tá? Esse validação do saldo, geralmente o comum a gente usa o 03 ali, valida o saldo, né, o estoque mais inspeção menos a requisição de estoque,
tá? É um padrão ali a gente coloca, mas de cada empresa tem vários parâmetros de saldo, vocês podem lerem aí. Cada um deles ele vai fazer uma validação diferente, tá? Então, se ele valida na hora de fazer a solicitação, por padrão, o sistema ele vai fazer uma pergunta, tipo de uma mensagem, valida o estoque, sim ou não? Se você falar sim, aí ele vai validar o estoque de acordo com esse parâmetro que você colocar aqui. Se é 00, 01, 03, que é o padrão que eu comentei, tá? Que valida o saldo em estoque, mais inspeção, menos as requisições de estoque, tá? Ou outro que você escolher dessa lista aí de 00 até 07, tá bom? Bom, pessoal, mas aí a seguir aí, a gente apresentaremos o processo de introdução, objetivo e requisitos, né? Mas vamos mostrar configuração desses parâmetros empresa no sistema TOTOS Moda. Para realizar o processo então, de configuração de parâmetros do módulo CMC, tá? De solicitação de materiais, primeiramente a gente vamos aqui no negócio de ir direto no visualizador, né? Pode entrar no ADM, tá? FL034, visualizador de parâmetros. Ah, Marco Antônio, mas onde ele fica? Bom, eu também, se eu não souber decor, eu posso vir aqui pelo administração, tá? Geralmente ele fica aqui no consulta, tá? Eu gosto de usar ele bastante, que ele é mais prático, tá? Aqui, ó, visualizador de parâmetro empresa, ADM FL034. Dois cliques nele, vai abrir o componente, tá? Aqui por que eu gosto dele? Eu só escrevo assim, ó, CMC, só as siglas, e clico aqui na lupinha no F4 consultar. Já vai me trazer os parâmetros principais que nós falamos ali na introdução, tá? Então, tem os três parâmetros principais para que ele funcione o módulo. Se não colocar essas operações aqui de reserva e retirada, o módulo não funciona, tá? E depois lá na entrada da nota fiscal vai dar erros lá na baixa do pedido de compra quando tiver através, sem tiver faltando essas operações aqui. Então, são para o módulo funcionar, tem que ter essas operações principais aqui. Tá? Aí, Marco, de onde vem essas operações? Então, a 09, a 14 e a 15, né? Bom, se você não tiver acesso a cadastrar operações, você vai pedir para o pessoal do módulo fiscal e cadastrar essas operações, tá? Eu vou estar até mostrando elas aqui, essa 09. Então, onde fica, né, Marco? A gente poderia ir direto aqui também, né? Ó, GRFM 276, manutenção de operação novo, né? Ou também a gente poderia ir lá no módulo fiscal, o que vocês preferirem que for mais fácil, tá? Se for aqui em fiscal, ele vai estar aqui em configuração, tá? Tem aqui, primeiramente, então, pessoal do fiscal aí, se vocês não assistiram, tá? Assista os vídeos lá de Associate de manutenção de regras fiscais e cadastramento de operações, tá? Que aí o pessoal vai estar criando as regras fiscais, tá? E depois criando aqui as operações. Então a gente vai dar uma olhada aqui no GRFM 276, aquela operação 09, tá? Olha só, então tem que ter uma operação de compra de uso e consumo dentro do estado, ou pode ser uma operação de uso e consumo que atenda dentro e fora do estado. Vai depender da regra fiscal aqui, tá? Ó. Na regra fiscal, o que tiver regra relacionada dentro dela. E daí, tá, pessoal? Na minha aqui não tem, mas como pessoal do fiscal, lá vocês devem ter assistido o nível Associate, como que cadastra isso. Então precisa ser igual esta. É só um exemplo, tá, pessoal? Que eu tenho que ter essa operação para pôr no parâmetro. Tá? É um exemplo que eu tenho aqui de compra de uso e consumo, tá? Não fiquem se atentando a esses detalhes, porque esses detalhes você pode estar vendo com o fiscal ou assistindo os vídeos lá de nível Associate de cadastramento de regras fiscais, depois criando as operações fiscais para o teu sistema, certo? Para os módulos aí que vão utilizar, certo? Bom, então aqui, essa aqui eu criei uma operação simples, tá? Ela não vai ter nada fiscal, mas o ideal o pessoal vai colocar lá por operação com fiscal eletrônica, tudo certinho, então eu não vou me atentar a esses detalhes, tá? Importante que ele tenha aqui uma operação, ele tem uma regra fiscal, tá? O que é importante dessa regra que eu quero mostrar aqui? Tá? Aqui lá no parâmetro também a gente vai utilizar o código do tipo de valor de custo, tá? Então assim, de onde que vem, né? Então o pessoal vai vir lá do fiscal também, ó. Então lá no parâmetro eu vou estar colocando o 2, que é a última compra. Se a gente clicar aqui, a gente vê que tem uma lista de tipo de valor de custos, né? Certo? Então, assim, a última compra 2 aqui, eu vou estar colocando como padrão no meu ambiente, na minha empresa aqui, tá? Mas assim, vai de regra de negócio de cada empresa, qual o custo que vai utilizar certinho. Vou colocar o padrão, tá? Que é a última compra sempre, quando a mercadoria
entrar, ele vai atualizar o preço ali do custo pela última compra, tá ok? Beleza? Tá? Então aqui o pessoal do fiscal sabe que eles podem dar um maisinho aqui e criar novos tipos de valor aí, tá? Ok? Mas não vou me atentar, que isso daqui são coisas que vocês vão estar assistindo os vídeos lá do Associate. Agora nós estamos no nível Professional, tá? Subentende que vocês já assistiram todos esses outros vídeos aí. Só quero mostrar aqui, tá? Outra coisa também, de onde que vem esse saldo aqui, né? O saldo físico, né? A gente vai pôr no parâmetro também, tá? Aí que ela está colocada em entrada, porque quando deixar a entrada da mercadoria, ele vai baixar o pedido de compra, ele vai, através da operação fiscal, ele vai dar entrada no produto também. E esse saldo físico aqui vai movimentar, tá? De onde vem esse código 1, tá? Então, assim, se a gente limpar aqui e for criar uma operação nova, tá? Aí eu consigo verificar aqui esse saldo aqui, ó, certo? Então, eu tenho aqui, vou colocar em ordem de código, tá? Um clique, ele ordena crescente e decrescente, tá? Então, eu tenho o saldo físico que é 1 por padrão que vem, tá? Aqui a gente tem também, se não tiver o reserva aí, tá, pessoal? Aí vocês podem estar criando, dar o maisinho ali embaixo, colocar o 11 ali, no caso, o próximo segmento. Se não tivesse o reserva, a gente tinha que criar, só escrever aqui reserva, tá? Mas como ele já está criado, tá? Vou eliminar a linha no X aqui, tá? E então ele já tem o meu saldo reserva e eu também gosto de fazer, tá? Que às vezes não tem criado ali, a gente criar também, igual eu criei o 7, que é o físico mais reserva. Então o sistema deixa, vocês podem ver que se a gente dá um maisinho, criar ali o 8, né? Você pode colocar assim, ó, físico, ele aceita o maisinho, reserva, tá? Certo? Mas ele já está criado ali, tá? Bom, como ele já está criado aqui, uma coisa porque eu criei o físico mais reserva. Depois que der entrada nos produtos, eu tenho que consultar o meu estoque, tá? Então eu tenho que ter para saber se tem alguma coisa na reserva ou se está tudo ou só tá no físico. Então eu já faço consulta físico mais reserva e faço uma consolidação de saldo. Ó. O que que eu fiz com mais reserva? Quando eu for consultar meus saldos lá. Isso aqui serve, tá, gente? Depois que der entrada no pedido de compra lá por XML ou a baixa do pedido de compra manual, tá? O mais ideal hoje é a entrada de XML da nota fiscal, que ele vai baixar o pedido de compra pela operação fiscal que a gente está vendo aqui. Ele vai pegar e vai fazer a entrada do produto certinho no saldo que você colocar. Então, na minha operação, ele está entrando no saldo físico ali que vocês viram. E também quando ele fazer aquelas reservas automáticas, tá? Eu quero ver também onde está meu saldo, por enquanto ele não baixou. Então, consolido ele também aqui, ó, físico mais reserva, eu coloco físico, somar, e embaixo eu coloco um maisinho ali, igual eu coloquei, ó. Escolhi o tipo, mais a reserva que eu criei ali em cima, né? Então, ele vai estar somando o físico mais a reserva, tá legal? Então, ele já está consolidado aqui, certo? Vocês podem ver o físico sozinho, não tem nada, o reserva também não tem nada, mas aqui eu criei o 7 físico mais reserva. É bom, vocês vão ver depois lá na dinâmica, que eu vou poder estar consultando depois que dá a entrada no pedido, baixar tudo certinho, pedido de compra. Ele vai estar a gente poder estar consultando onde foi a mercadoria, onde ele entrou certinho, tá? Beleza? Então, eu mostrei aqui para vocês saberem que então o saldo físico tipo é o 1 e o da reserva é o 5 que eu criei ali, tá? A gente vai precisar desses códigos para colocar nos parâmetros, tá? Por isso que eu estou mostrando aqui, tá? A outra operação que a gente vai colocar no parâmetro, perdão, e eu saí, né? Deixa eu entrar novamente. É a minha operação 14 lá que eu vi que é a em reserva, tá? Que ele vai fazer essa reserva automática? Por que eu tenho que colocar esse 14? Tá? Pode ser o 15, 20, não sei. O pessoal do fiscal que vai criar essa operação para vocês, tá? E vai passar o código. E o código que eles criarem, você vai pegar esse código para a gente colocar no parâmetro lá que eu vou mostrar, tá? Mas o ideal é que ela tenha que ter do jeitinho que está aqui no final, eles têm que cadastrar. Primeiro ele entra no físico, tá? Ó, ele entra no físico e saída de material para uso e consumo. Ele entra e dá saída e dá entrada na reserva automaticamente, ó. Então tem que colocar desse jeito, sai, entra, cai no físico, do físico ele vem para a reserva, tá? Automaticamente. E depois, a hora que o pessoal, se ela tiver na reserva, o pessoal vai ter que ir lá no almoxarifado e tirar, que eu criei a minha 15 lá. Então aí tem que ter uma operação fiscal que no tipo aqui do saldo ele vai sair, vai pegar o saldo reserva e vai dar a saída, o histórico, tá? As operações hoje eles é com base no histórico aqui ele vai movimentar o saldo. Então eu escolhi o 151 que vai sair da reserva. Então o pessoal for lá buscar, tá?
Vai ter outra operação fiscal também que a gente vai usar lá na entrega do almoxarifado lá, tá? Que é a saída do físico direto também, se ele não tiver na reserva. Mas quando a gente chegar lá nos processos de retirada lá, no material no almoxarifado, aí eu vou estar mostrando a operação que vai certinho lá no parâmetro. Na realidade ele não vai no parâmetro, tá? Nos parâmetros são só essas três aqui que eu estou mostrando. Que tem que ter, senão o módulo não funciona legal, tá? Então, para o módulo funcionar legal, tem que ter essas três operações fiscais aqui que eu estou mostrando que esses tipos de saldo, entrada e saída certinho. Então, essa daqui também ela vai lá depois no componente de fazer a retirada lá do almoxarifado. Depois, lá quando a gente estiver fazendo esse processo, eu vou mostrar outra operação quando você quiser tirar do físico direto, tá bom? Bom, eu vou estar fechando aqui. Pessoal, não vou me atentar às regras fiscais de cada operação, tá? Porque isso daí é com o pessoal do fiscal, tá? Mas aí é que tá usando aqui, tá? Como ela é só uma transferência interna, eu estou usando aqui o CFOP 6557, transferência de material de consumo, tá? É só uma entrada e saída. Vocês podem ver que a 14 eu estou usando a mesma regra fiscal aqui, ó, tá? Estou usando a mesma aqui, tá? Legal? Isso vai de regra de negócio de cada empresa, tá? Mas como é só transferências, tá? Internas aí, por isso que eu estou usando essa regra fiscal aí. Mas não vamos se atentar. Ah, Marco, eu não sei fazer isso aqui. Beleza, tranquilo. Veja quem teve o treinamento de fiscal e peça para o teu fiscal criar as operações para você e te liberar os códigos certinho para você colocar no parâmetro que a gente vai estar na sequência. Vou fechar aqui então, sair aqui ou aqui no X, tá? Saímos aqui então dessa parte de operações para que a gente entrar agora lá no nosso visualizador de parâmetro. Eu mostrei que pode ser por aqui, né? No consulta, lá no L34, né? Certo? Aí a gente vai colocar aqui, ó, CMC, a palavrinha, e vamos consultar aqui na lupa, tá? Aqui tá nossos parâmetros principais, tá? Esse não precisa colocar nada, mas aqui, ó, CD underline Oper entrada CMC. Então, qual que é a operação de entrada de produto para uso e consumo? Então, eu coloquei só na empresa 1, que eu estou configurando só na empresa 1, tá? Vou colocar aqui na 2 também, que depois a gente vai estar replicando, colocar nas minhas filiais, que a gente talvez vai estar replicando aqui para testes, tá? A hierarquia para as outras operações também está funcionando entre matriz e filiais, tá? Então, eu vou salvar aqui e vou fechar. Porque quando ele for fazer lá, gerar um pedido de compra direto da solicitação, tá? Que vocês vão ver processos lá que tá no escopo dos vídeos aí, tá? E ele vai já pegar essa operação que a gente colocou ou a que a gente escolher na hora lá também, tá? Tá? Mas já fica aqui no parâmetro aqui. CD underline oper de operação reserva, tá? Minha operação reserva eu vi lá que é a que vai fazer a reserva automática de entrada, né? Certo? Ele vai entrar no físico e já sair para a reserva automaticamente, que ele vai validar o saldo, tá? Que tem um parâmetro ali embaixo que a gente vai falar sobre validação de saldo aqui, ó, certo? Então, eu tenho a nossa operação que eu mostrei, que é a 14, né? Eu vou repetir ela para as minhas filiais também, para a gente estar fazendo a dinâmica aí, replicando a hierarquia e estar fazendo uma solicitação também lá das filiais também, com base na hierarquia que a gente vai estar replicando, tá? Vai ter o vídeo aí sobre isso aí, de criar a hierarquia e depois replicar ela também, tá? Vamos salvar, que só estava na 1, né? Agora eu estou replicando para minhas filiais, que eu tenho a minha matriz aqui, ó, 1, e eu tenho a 2, 3 e 4 que são filiais. Legal? Por isso que eu repliquei ali as operações fiscais. E a retirada de CMC, né? Seria Oper, né? Retirada, minha operação de retirada, que eu vi que ele vai ser retirada quando ele estiver lá na parte de reserva, né? Então, se ele tiver na reserva, a gente vai ter que usar essa operação que eu mostrei lá, a 15. Também vou replicar ela, a operação 15 aqui, o código dela, que eu mostrei para vocês ali, nos parâmetros nas filiais também, da 2 até a 4. E vamos aqui salvar aqui, tá? Salvei, vamos fechar aqui. Continuando os parâmetros. Qual que é o saldo físico que a gente viu lá nas operações? Ah, o código dele é 1. Por isso que está aqui, ó, CD underline saldo físico, né? CMC. É, por incrível que pareça, aqui nas minhas outras empresas eu coloquei tudo que o saldo físico de tudo que entrar de pedido de compra é 1. Tem uma empresa fiscal que também está faltando, vou colocar o código físico aqui também, tá? Ah, quando movimentar a entrada, né, para o saldo físico é 1, que a gente viu lá que
o código dele foi 1. E qual que é o saldo, né, de reserva, né, do CMC, né? Aí né, eu criei lá, lembro que eu mostrei para vocês lá o tipo de saldo, né, 5 que não estava criado, eu criei o tipo ao 5, que é o reserva, que ele vai entrar lá também, sair do físico e já entrar direto para reserva. Então vou colocar aqui nas outras empresas também quando fazer o processo, tá? Na minha da 1 até a 4, que a matriz deles é a 1, tá? Ok? Que eu tenho a minha matriz aqui e a filial 2, 3 e 4. Tá? E essas outras empresas que são de teste diferente, tá? Então aqui nos meus, entre minha matriz filial é da 1 até a 4 aqui, tá? Certo? Então coloquei nessas daqui, vou salvar e vou fechar o outro parâmetro. Outra aqui, o valor de custo, né? A gente viu também que o valor de custo mostrei para vocês, que tem lá médio sem imposto, né? Com imposto, né? O custo lá, né? Aí eu vi que o 2 é a última compra. Então, por padrão, eu vou manter o 2 lá, que eu mostrei para vocês lá nas operações fiscal, que o valor do custo, né? Padrão que essas empresas costumam utilizar é o 2. Então, vou replicar aqui na 2, na 3 e na 4. O centro, quer dizer, o valor do custo, última compra, para minha matriz e as filiais. Porque quando eu for fazer a entrada do meu pedido de compra, que ele vai baixar automático na entrada XML lá da nota fiscal, certo? Ele vai atualizar o valor sempre para a última compra. Regra de negócio, tá, pessoal? Vocês que discutam em fiscal, empresa e gestores aí, tá? Aqui por padrão eu vou manter o que o pessoal costuma mais, 2, que é a última compra, atualização. Quando entra a mercadoria, tá? Ele vai atualizar pela última compra, certo? Então aqui eu vou salvar e vou sair. Bom, saindo tem mais outros parâmetros aqui, tá? Mas assim, depois eu vou estar falando alguma coisa lá. E aqui, ó, em obriga operação na CMC, não vou colocar nada, tá? Esse daqui, ó, TP obriga justificativa sol, né? Esse daqui é o seguinte, tá, pessoal? Eu estou usando 4. TP obriga justificação solicitação, né? Obriga a digitação da justificativa na solicitação. Por que eu estou usando 4? Porque o 4, o que, que ele faz o 4? Ele obriga a gente a colocar uma justificativa no cadastro da solicitação. E na retirada ele não vai pedir identificação do usuário, tá? Porque tem aqui o 2 aqui, que além de o cara colocar a justificativa, o cara tem que digitar a senha dele ali na hora de cadastrar ali. Quer dizer, na hora da retirada ele teria que ir lá no almoxarifado digitar a senha dele. Então, para evitar um pouco essa burocracia, tá? Eu tiro, acabo usando o 4 aqui, tá? O importante é obrigar o cara a colocar a digitação sim, né? Senão a gente não sabe para que ele quer essa solicitação de material. Tá? Aí na retirada eu retiro essa digitação de senha para não ficar travando lá, né, a burocratização. Mas se vocês preferirem, pode colocar ali o 2 ali, que o cara na hora da retirada ele vai ter que digitar a senha dele para identificar que ele está retirando o material. Então vou replicar também esse código 4 aqui, tá? Para 3 e para 4, para a empresa 3 e 4 que está faltando aqui, ó. E vamos gravar aqui. Gravou, vamos sair, né? Qual outro parâmetro, marca importante? Esse daqui, ó. TP utilização lib CMC, tá? Underline CMC. Vou dar 2 cliques aqui. Ele tá com o 01, tá? Que eu já mostrei aqui o pessoal, um supervisor, né? Ele não pode aprovar antes do seu subordinado. Vamos ver, tem um diretor, tem o gerente lá, tá? E um encarregado. Então, de repente, o gerente não pode aprovar aquela solicitação ou liberar. Na realidade, aqui é de liberação, tá? Vocês vão que o sistema lá ele tem uma regra de negócio. Você pode fazer as liberações, liberar as solicitações e depois passar por uma aprovação. Ou pular essa etapa de liberações, tá? Deixar que nasça liberada. Então, assim, se a gente for usar primeiramente que ela vai nascer liberada direto, tá? A gente pode deixar 00 aqui. E depois, na hora das dinâmicas de gerar solicitações, a gente pode estar trocando e fazendo os testes aqui, tá? Então, por padrão, por enquanto, vou deixar como 00, tá? Depois, nas dinâmicas, a gente vai estar vendo os dois tipos, tá bom? Vamos fechar aqui. Outra mudança também que a gente vai ver aqui, olha lá, TP validação saldo CMC, tá? A validação do saldo, né, gente? Que eu falei que ele vai fazer uma mensagem perguntando, valida o saldo, sim ou não? Se você falar não, ele já pula direto para compra. Se você falar valida o saldo, ele vai ver o que tem de requisição, o que tem em estoque, para depois ele pegar e gerar uma solicitação de compra automaticamente. Então, o processo ali de solicitação, se você for fazer uma solicitação de compra, tá?
para o teu setor, ele vai fazer essa questão dessa pergunta se você quer validar o saldo sim ou não. Então eu deixo usando o 03, que é meio padrão aqui, e vai validar o saldo, o que tem em estoque, mais inspeção e menos requisições pendentes, tá? Que tiver requisições de compra ali pendente, tá? Então ele vai ver, tem 100 em estoque, certo? Menos 20 de requisições que já tem de mercadoria pedindo. Isso pelo saldo, tá, gente? A gente está falando em saldo, né? Sobra 80. Então, se o cara pedir 90, ele vai gerar uma requisição ali no processo, na hora que fazer a solicitação, vocês vão estar vendo esses processos. Ele vai gerar uma requisição de retirada para o cara ir no almoxarifado buscar os 80 que tem. E as outras 10 que falta, ele vai gerar uma solicitação de compra, tá? E quando der entrada nessa nota fiscal, essas 10 que estava faltando, o sistema já vai reservar automaticamente essas 10 pela essa pessoa que pediu 90. 80 ela já vai poder, já vai gerar uma requisição de retirada, ele já vai lá e retira no almoxarifado, porque tem estoque, e fica aguardando chegar o restante das 10. Chegou, ela já vai ficar reservada automaticamente para essa pessoa. Essa pessoa não vai usar essas 10. A gente pode criar uma operação lá no almoxarifado para tirar da reserva e jogar para o estoque físico e liberado para qualquer um no estoque de novo, tá? Por isso que eu fiz lá a criação lá de tipo de saldo físico mais reserva, para a gente consultar também o físico e mais o que tem em reserva. Então, se a pessoa desistiu daquele que vai usar, a gente pode estar jogando aquele saldo de reserva para o saldo físico e usar ele geral para quem precisar. Legal? E eu vou estar falando isso e mostrando lá depois nos próximos vídeos. São bastantes vídeos que a gente vai estar vendo sobre solicitações de materiais, tá? Fiquem tranquilos aí que vocês vão saber configurar e utilizar o módulo aqui. Então eu vou colocar aqui ó, na empresa 1 tá 03, eu vou colocar nas minhas filiais também o 03, o mesmo código aqui que validar esse saldo aqui, tá? Ah, Marco, mas tem outros tipos lá. Bom, se for indústria, quiser validar estoque menos reserva, mais saldo de pedido de compra, mais saldo de compra em inspeção e menos o que tiver em OPs liberadas, saldo de OPs aguardando, liberação e menos o consumo. Pessoal, regra de negócio, tá? Não vamos discutir aqui regra de negócio, porque na hora que você estiver implantando, você cliente ou você totter para o teu cliente lá, você vai estar validando o que ele precisa de validação de saldo aí. Eu vou deixar padrão esse daqui o 03, tá bom? Aqui nos vídeos vou deixar como 3, mas na hora de implantar, vocês podem estar usando aí o saldo que vocês vejam que vai atender a regra de negócio da sua empresa, tá bom? Legal? Vou sair aqui também. Então, tem mais outros parâmetros aqui, tá? Valida o usuário, a despesa ali na solicitação, porque por padrão, toda solicitação vai ter que ter despesa sem de custo, tá? Mas já são parâmetros mais quando o pessoal vai usar ali orçamentário pelo financeiro ou pela contabilidade, o pessoal acaba setando aqui, o pessoal da, da contabilidade para ver o orçamento lá validando isso. O pessoal costuma utilizar aqui, certo? Legal? Então aqui no nosso tipo de solicitação é só criar, não vamos precisar colocar isso aqui, tá? Esse aqui valida saldo de operação da baixa aqui do CMC, eu não costumo colocar nada porque o padrão ele já é um, que valida o saldo da operação da baixa barra reserva, tá? Então vamos deixar o global aqui que é um que já está validando isso daí, tá bom? Então os parâmetros empresa, pessoal, são isso daí para funcionar o módulo. Depois que a gente estiver fazendo cotação ali, que vai ter um vídeo sobre cotação, tá? Aí eu vou estar falando dos parâmetros de cotação. São vários também, mas eu não quero misturar no início. Como no início a gente vai fazer só solicitação, criar solicitações sem ter que criar, gerar cotação ainda, tá? Então, por enquanto, não se preocupe com isso, tá? Só dando uma palhinha aqui, ó. Então, o módulo de solicitação de material, nos próximos vídeos, vocês vão ver que ele vai estar em entrada, vai estar aqui em solicitação de material, tá? E tem todos os processos aqui, todos os componentes, tá? Ok? Mas, pessoal, continue aí assistindo os vídeos de solicitação de material